Amém? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós engrandecemos o teu santo nome, um nome que é soberano, um nome vitorioso, que todas as vezes que é invocado, se coloca de maneira poderosa sobre qualquer circunstância. Nós estamos, ó Pai, mais uma vez entregando nas tuas mãos nações, a nossa nação. Nós estamos mais uma vez entregando essa questão da pandemia nas tuas mãos e sabemos que já está nas tuas mãos e o Senhor tem trabalhado poderosamente. Cremos, ó Pai, no teu poder, no teu agir sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue a liberar sabedoria para os nossos governantes, recursos, tudo que eles precisam para tomarem boas decisões, que o Senhor dê a eles, ó Pai, que a mentalidade deles sejam direcionadas pelas tuas mãos. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Clamamos por todos que têm trabalhado na linha de frente. Nós clamamos para que o Senhor dê a eles proteção, graça, saúde não só física, mas mental, espiritual. Clamamos também, ó Pai, por todos que estão em suas casas, que o Senhor libere também saúde, graça, sabedoria para todos. Nós clamamos, ó Pai, pelo final disso tudo. Nós pedimos ao Senhor que assim como o mês de março termina, logo ele termina, que também com ele tudo isso venha a acabar, que as projeções humanas não sejam semelhantes à tua projeção. Sabemos, ó Pai, que a nossa vida está repousada nas tuas mãos e as tuas mãos são poderosas. Por isso nós não apenas colocamos a questão de saúde no mundo nas tuas mãos, mas também colocamos uma questão que vai muito além, que é todo o restante. Nós precisamos da tua interferência em todos os sentidos da nossa vida. E nós sabemos que podemos pedir isso ao Senhor, porque tu tens poder e autoridade para fazer tudo isso acontecer. Por isso, em nome de Jesus, toma conta da nossa vida, toma conta dessas nações e toma conta de uma forma especial nas nossas orações, nós colocamos da nossa nação. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Boa noite para os irmãos. Estamos entrando 1 hora antes do que a gente tinha combinado, né, nos dias anteriores, para que a nossa rede fique um pouco melhor. Eu acredito que talvez fique melhor, não sei, mas eu acredito que sim. Eu espero que a gente tenha uma live tranquila e abençoada. E o que eu gostaria de passar para os irmãos, e eu vou passar de uma maneira resumida, porque eu acredito que a maioria dos irmãos estavam comigo ontem aqui, mas por muitas vezes que a internet ficou difícil de ligar uma coisa na outra, é que no dia 30 ou 31 do mês de dezembro de 2019, algo que já tem acontecido nos últimos anos, é que o Senhor tem revelado como será o termômetro do próximo ano para nós. E então as últimas ministrações do ano sempre estão focadas para falar sobre o que vai acontecer no próximo ano. Não com profecias assim detalhadas, mas o Senhor falando de forma um termômetro, medindo situações para nos dar caminhos. E foi justamente o texto de Ezequiel 37 que o Senhor nos deu. E o Senhor disse que da mesma maneira como aquela água ia crescendo, ia sendo acrescentada para o profeta andar, e nós sabemos que andar na água começa ali no tornozelo, e no tornozelo é fácil, tem um pouco de dificuldade, então Deus disse, olha, o ano vai começar com um pouco de dificuldade, essa dificuldade vai
aumentando aos poucos, e foi exatamente o que a gente veio a experimentar e está experimentando nesse tempo, dificuldades que o Senhor está permitindo que estejam crescentes aos poucos. Porém, chega um momento, uma fase no texto que diz que as águas já estavam nos seus lombos e que era impossível dali para frente a pessoa andar. Era um rio dali para frente e era difícil. O texto ele ainda diz assim, impossível de ser ultrapassado. E na mensagem do texto, ele não é levado a enfrentar esse rio, mas ele precisa ver. E quando o Senhor me levou a este texto no ano passado, o Senhor estava me falando que chegaria uma situação em que nós veríamos como era difícil determinadas coisas. Na minha mentalidade, eu creio que nós estamos neste momento, né? Em que nós estamos vendo, estamos percebendo situações que não são controláveis. Um ser humano não consegue mais controlar. A gente administra, mas não controla. E as coisas estão, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente percebe que se continuar e aumentar, as coisas só vão perder mais ainda a sua administração, porque o controle a gente já não tem. A gente está lutando para ter uma administração. Sem Deus é impossível você sair de uma situação dessa bem. Por quê? Porque tudo está sendo alterado, gente. Eu até depois vou deixar para a gente comentar junto aqui daqui a pouco, mas pensa comigo, a mentalidade do ser humano está sendo alterada. E isso é muito bom, porque o ser humano estava muito robotizado. Muito mecanizado, desculpe. O ser humano estava de uma maneira assim, não pode sofrer com nada e de repente vem um sofrimento desse. Então assim, é uma maneira de Deus reestruturar muita coisa, né? E isso é muito bom. Ontem mesmo eu fiz um comentário dizendo assim, uma parte de um capítulo do livro que eu estou escrevendo, eu deletei porque já não vai mais fazer parte da nossa sociedade daqui a pouco. Então eu já comecei a escrever para essa nova sociedade que está nascendo. E isso tem sido uma escola muito grande para mim também. Nós precisamos compreender que o texto faz com que o profeta veja o quão difícil, o quão intransponível é aquilo. Eu e você precisamos aprender a abrir os nossos olhos da consciência. Enquanto nós estivermos dominando as situações, gente, nós não vamos conseguir sair delas para viver uma nova fase. Mesmo que tudo esteja controlado, mesmo que em nome de Jesus logo tudo isso vai ser resolvido, milhares de pessoas no mundo inteiro têm orado e eu creio que Deus já tem se levantado já faz tempo em nosso favor. Se as pessoas não conseguem adquirir consciência do que é a solução, elas vão nadando no problema por todo o tempo. Eu estava lendo um terapeuta falando o seguinte, existem pessoas que hoje adquiriram a sensação, só de ouvir falar do coronavírus, eles sentem todos os sintomas como se tivesse, mas não tem. Como que é o poder da mente? Né? A nossa mente, enquanto ela não toma consciência da realidade, ela vai dando tiro para todo lado. Nós somos muito enganados pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. E se você e eu desejarmos sair, ó a Amora querendo participar da live, shh, fica quietinha. Se nós desejarmos sair dessa situação, mas não é assim, acabou e eu fui empurrado. É sair, é vencer. Nós vamos precisar abrir os nossos olhos de consciência de que é Deus que estabelece todas as coisas. É o próprio Pai que estabelece todas as coisas na nossa vida.
sendo dessa maneira, o Senhor ainda diz em Ezequiel capítulo 47, olha, e quando você olhar, nós vamos retornar para o início de tudo. E eu acho que essa é a sensação que todo mundo deseja. Eu gostaria de voltar a viver a minha vida, eu gostaria de viver a minha vida do jeito que eu quero viver a minha vida do jeito que eu estava vivendo, só que na verdade Deus não vai te levar a viver exatamente a vida que você estava vivendo, com os mesmos pensamentos, com os mesmos conceitos, mas você vai viver algo melhor. Enquanto nós estamos vendo tudo isso acontecer, e é uma frase que eu disse no domingo, se não me engano, e eu volto a repeti-la, Deus transita muito bem em meio ao caos. Ele lida de uma maneira divina em cima de situações complicadas. É por isso que nós precisamos tê-lo à nossa frente. É muito importante que ele esteja à nossa frente. Porque nós não transitamos bem em meio ao caos, nós não transitamos nada bem em meio a nenhum tipo de problema, né? E quando nós vemos o quanto precisamos dele e a nossa visão então volta para o Senhor, quando nós vamos agir, os frutos são diferentes. Quando Deus está trabalhando por nós, os frutos são diferentes. Eu estou olhando aqui o texto e eu gostaria que você olhasse essa porção do versículo 7 e do versículo 8 comigo. Diz assim: e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores. Ou seja, aquela margem daquele rio que começou, que não tinha nada, agora tinha uma abundância de árvores. E de um e de outro lado, Deus está desejoso de construir coisas grandiosas na nossa vida. Então, ao invés de você se largar, não projetar nada do Senhor, ter uma visão de destruição, ficar ouvindo coisas embebecidas de tanta sujeira do inferno, procure as coisas do Senhor. Hoje, lá no meu perfil pessoal, do Face e do Instagram, eu coloquei uma meditação hoje cedo de Pedro, falando que vigiai e sede sóbrios. Por quê? Porque tem muita gente embebecida de dor, de sofrimento, de reclamação, de murmuração, de pensamentos que vêm direto do inferno que tentam nos embebecer também. Se eu e você atingirmos uma consciência da realidade do problema e também da realidade de Deus, quando Deus permitir que tudo isso acabe, haverão árvores do lado direito e do lado esquerdo. Ou seja, as coisas que Deus pôde plantar estarão lá. Coisas que não existiam antes. E ele ainda diz o seguinte, versículo 8. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Ou seja, tudo isso tem um propósito. E as coisas de Deus sempre têm um final que é bom. Talvez a gente não consiga ver muita bondade de Deus nesse momento, claro, mas Deus ele não tem maldade em si. A soberania e o propósito de Deus, ele vai acima de qualquer coisa. E muitas vezes é necessário que Deus nos dê sim determinados chacoalhões, mas chacoalhões mesmo, que eu acredito, eu sei que eu não sou a única, que a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra precisava. Porque a igreja de Jesus tinha se tornado uma igreja que só pensava em si mesma. Pessoas que viviam só para si mesmas, que procuravam a Deus para encherem de si mesmas. Esse era o quadro da igreja. As pessoas iam para a igreja para serem abençoadas em suas vidas. E de repente o Senhor mexe na mentalidade da sociedade de uma maneira em que o que tinha muito valor agora já não tem mais tanto valor. O que estava no primeiro lugar cede agora lugar para quem de fato deve estar, que é Deus. Eu daqui a pouco vou lançar uma pergunta para vocês, mas segura aí. O texto ainda diz assim: será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar esse rio viverá? Ou seja, essa água do Senhor liberada, essas
coisas que o Senhor foi permitindo, que começou um pouquinho difícil e foi aumentando, ela vai trazer vida. Ela vai trazer vida e haverá muitíssimo peixe. E por lá chegarão essas águas, né? O peixe, ele é até o símbolo do cristianismo, né? Por conta de pescar, você será pescadores de homens. E ela também tem essa linguagem de multiplicação, de prosperidade. Eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de vida, tá, gente? Lá tudo será saudável e viverá tudo por onde quer que esse rio passar. Ou seja, eu posso escolher, tá? Ser parte da pandemia, envolvido pelo problema, envolvido pelos pensamentos dessas questões. Eu vejo assim os cristãos muito preocupados em ficarem pegando notícias daqui, dali. Não que você não tem que ter conhecimento do que está acontecendo, você tem que ter, você não pode se alimentar disso. Mas também vejo muitos cristãos que nesse ponto, nessa fase que estão passando, estão procurando conhecer a Deus, que é muito importante. Eu quero saber do problema, mas eu não quero só saber o problema. Eu quero saber o que Deus pensa. O que Ele tem pensado em relação a tudo isso é muito mais importante do que ficar ouvindo palavras embebecidas de pessoas. Tome muito cuidado em receber as palavras das pessoas, porque elas vêm cheias do próprio vinho delas. E eu não sei que tipo de vinho, vamos dizer assim, essas pessoas estão cheias. Nós precisamos, no nosso coração, entender que a água ela tem um sentido para Deus muito vasto. Ele usa muito a linguagem da água na Bíblia para manifestar a própria presença dele, para manifestar ações específicas de Deus na terra. E ontem eu ainda citei um Salmo 126, que está muito bem casado com essa ministração. Aqueles, né, que saem chorando, porque uma coisa, gente, é a gente plantar na nossa fartura, né? Plantar alegria no momento feliz, facinho. Plantar fé no momento de abundância, facinho. Plantar financeiramente num momento de abundância financeira, muito fácil. Mas Jesus no Salmo 126, eu convido você a abrir comigo, ele vai ensinar como é que você e eu vencemos situações semelhantes a essa que nós estamos passando agora. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, ou seja, o cativeiro acabou. E quando a situação acaba, algo tem que acontecer, né? Nós não podemos viver como cativeiro, como pessoas presas em cativeiro para o resto da vida, que é o que muito vai acontecer depois que essa pandemia passar. Tem muitas pessoas que vão sair, mas ainda vão permanecer presas de alguma maneira. E é por isso que, graças a Deus, Deus já tem cuidado de tratar sobre este assunto conosco. O medo, a sombra, a insegurança não podem fazer parte da nossa vida. E diz assim, estávamos como os que sonham. Você tem sonhado? Você tem sonhado com o dia que o Senhor vai terminar com tudo isso? Você precisa fazer isso todos os dias da sua vida. Você acordar e pedir uma palavra ao Senhor, mesmo que você comece o seu dia um pouquinho mais tarde, quem não está trabalhando, mas que você tire um período de oração, mesmo que seja lá na sua cama, tire um período de oração e fala, Deus, me enche, eu preciso ter um dia produtivo, eu preciso estar cheio da tua palavra, cheio da tua verdade, cheio da tua unção, cheio de algo do Senhor, para que eu possa ser uma pessoa útil no reino de Deus, dentro da minha casa. E ele diz o seguinte, eram como os que sonham. Você precisa estar sonhando com esse dia, tá bom? E diz assim, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Mas não é só a libertação. Grandes coisas fez o Senhor por eles no texto, não está dizendo assim só a saída do exílio.
é a retomada, é a nova vida, os novos propósitos, os recursos, todas as coisas. Para quem estuda e gosta de teologia, foi um tempo tão difícil essa volta deles, eles tiveram tantos obstáculos. E foi necessário que homens de Deus como Neemias, Zorobabel e tantos outros se levantassem para guerrear com palavras do Senhor. E Deus quer levantar você nesse tempo para estar se preparando para no momento em que Deus terminar com isso, nós estejamos prontos para construir as coisas do Senhor, as coisas novas do Senhor. E ele diz o seguinte: traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes do sul. As correntes do sul, elas são correntes de água que descem de montanhas cujo topo estão congelados. E há uma fenda, são fendas assim, que elas descem, elas vão escorrendo e vão chegando à terra do deserto. A gente sabe que a terra do deserto não tem lençóis freáticos, não tão fáceis, né? Praticamente nem tem nada, por isso ela é totalmente seca. Então toda a água que é absorvida ali, ela não mantém, ela molha e determinado tempo ela vai evaporando e ali não gera praticamente nada. Porém, em uma determinada época do ano, quando aquela água desce e os animais fazem o seu papel de regar a terra com sementinhas, quando a água vem e molha muito a terra do deserto, é praticamente uma enchente assim de água. E aquilo depois vai sendo sugada por aquela areia seca. De repente, você vai olhar, que é de repente, um minuto para o outro não, tá gente? Passa um tempo e quando você olha, tá ali tudo um jardim. E eles olharam aquela visão que eles já tinham e eles disseram assim: Senhor, o Senhor é capaz de, pelo poder da tua palavra, que é a água, o poder da tua unção, da tua revelação, molhar a terra do deserto, embebecer. Por isso que eu estou dizendo, nesse tempo, gente, se encha das palavras do Senhor, se encha das coisas do Senhor, da revelação do Senhor. Se você está na terra seca, igual um deserto, gente, mas se encha, se molhe, se encharque das coisas do Senhor. Nós estamos fazendo tudo que nós conseguimos para te encher das coisas do Senhor, para que você venha a florescer no meio do deserto. A solução é Deus, é a sua palavra. Não adianta você achar que a solução está na mão de um, de outro. Não tá. A nossa solução está na palavra, na presença. Você precisa ser igreja, você precisa ser parte da igreja de Jesus. Agora é a hora de você ser o cristão que você nunca foi para sempre, não é só por esse momento não. É para sempre. Deus quer estabelecer algo dentro de cada um de nós que é para sempre. Ele quer estabelecer uma aliança com você. Por isso que ele diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, porque aquela semente não estava sobrando. Aquela semente não estava sendo descartada. Aquela semente não estava assim, Aquela semente, minha gente, era a semente que eles iam comer. Era o que eles tinham para comer. E Deus está dizendo assim: você precisa aprender a depender de mim. E a gente para e fala: caramba, sabe por quê? Porque tem muito cristão nessa fase agora que vira as costas para a igreja de Jesus. Que fala: quer saber? Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha vida. Olha que pensamento do inferno. E eu não digo nem por conta de falta de amor ou de compromisso, não, mas é um pensamento do inferno para te destruir. Porque a semente na nossa mão, ela acaba. Ela seca. Ela não dá para mais de alguns dias. Não tem futuro quem não tem colheita. E Deus olha para nós e fala assim: eu quero saber se você está no mesmo barco que eu, porque se você estiver, você vai colher os meus molhos. Agora é a hora de você ser um cristão genuíno na sua boca, no seu tempo, na sua entrega, na maneira como você sai para trabalhar, você que está trabalhando. Muitas pessoas estão trabalhando, você vai sair para trabalhar e você precisa ser genuíno. Você tem que ser um cristão genuíno nas suas decisões, nas suas atitudes, plantar todo tipo de semente
para o Senhor. No momento em que você for olhar para a casa do Senhor, dar o seu melhor no seu dízimo, na sua oferta, plantar coisas ao Senhor, porque a igreja do Senhor, o ambiente onde você está plantando, é o seu futuro. É dali que você vai colher a vitória. E Deus fala o seguinte: aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, porque muitas vezes a gente vai entregar ao Senhor, você vai dizer, meu Deus, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas ó Pai, a tua porção, a porção que o Senhor tem colocado no meu coração, o meu melhor, ela é tua, independente do dia de amanhã, independente se eu estou passando situações difíceis, emocionais, seja o que for, eu vou ter a melhor postura. Não estou falando só de dízimo, eu espero que você compreenda, estou falando de entrega de vida também. Por quê? Quando eu faço isso, o texto diz assim, voltará sem dúvida. Vamos frisar isso daí? Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Deus está pedindo a você a melhor versão que você pode ser do cristianismo para abençoar você, para me abençoar como pessoa, como parte do corpo de Cristo. Deus quer que eu e você sejamos uma bênção nas mãos de Deus. Por quê? Porque se eu e você somos uma bênção nas mãos de Deus, Ele nos encherá com toda sorte de bênçãos, para sermos maiores e melhores e mais abençoados na vida de outras pessoas. Por isso, não se deixe ser o povo que é levado e morto no meio do deserto, que vive embebecido de palavras, de notícias, de sentimentos, de conselhos dos outros. Eu não dependo do outro, eu dependo de Deus. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Há uma igreja, há um corpo que está junto com você, lutando por você, orando por você, sustentando a tua vida no trono de Deus. E é essa a sua maior vitória. Porque Deus é a nossa força, Ele é o nosso braço forte. Eu vou lançar aqui uma pergunta, eu gostaria que vocês respondessem. É bem rápida, é uma resposta tipo assim, pequenininha, uma palavra. Tenta responder com uma palavra, vai ficar mais fácil. Quem é o agente principal da sua história? Escreve aí rapidinho. Quem é o agente principal da sua história? Escreve aí. Uma palavra. Amém. Vamos lá. Quem é o agente principal da sua história? Uma palavra. Uma. Para a gente conseguir ler várias e conseguir discutir isso. Quase que eu li aqui Sandra e Elia. Eu falei, meu Deus, uma pessoa é a outra agente. Não, mas não é. Tá só compartilhando aqui a live. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem é o agente principal da sua história? Quem é? Jesus. Quem mais? Vamos lá, Deus. Deus. Será que vai sair só Deus? Ih, gente, vamos lá. Quem é o agente principal da sua história? O personagem principal da sua história, quem que é? Tô ouvindo Deus, Deus, Jesus, Deus, Jesus. Agora eu ouvi a resposta certa. Jesus, Deus, a Trindade, o Espírito Santo não são o personagem principal da sua história. Quem toma as decisões é você. Quem fala é você. Quem pensa é você. Pode parar de escrever Jesus aí que vocês estão passando vergonha. Quem faz manualmente é você. Sou eu. Porque se fosse Deus, nossa vida ia estar diferente. O personagem principal
de toda a história, não é família não, gente, é você. Você escreve a sua história. Isso, gente, vamos mudar. Eu, coloca todo mundo assim, eu. Coloca aí, eu. Quero ver vocês reconhecerem isso. O agente principal da minha história não é o Espírito Santo, é eu. Escreve aí, eu. Reconheçam isso, não é para dar risada não, coloca eu. Não é o Espírito Santo, é eu. Escreve aí, eu. Vamos lá, minha gente, nada de amém, eu quero eu. Escreve a palavrinha lá, eu. Escreve lá, eu. Vamos, minha gente, não é pra rir não, eu quero ver um monte de eu aí, senão eu não vou continuar não, eu vou ficar falando aqui eu. Escreve aí, eu. Vamos lá. Eu quero ver pelo menos uns 10 eu aí para eu continuar. Isso, eu. Vamos lá. Isso, eu. Isso. Vamos mais uns 5 aí. Eu. Isso, eu. Isso. Pastora, mas eu tenho que ser direcionado por Deus. Ah, sim, o agente tem que ser direcionado por Deus. Mas o personagem principal, quem tá falando, quem tá pensando, quem tá agindo, é você. Agora pense. A pastora Ana tá lá, eu. É isso mesmo, gente. Agora pensa. Se nós pararmos agora e tivermos consciência disso, porque a gente fica assim, ai, Deus permitiu isso na minha vida, ai, Deus permitiu isso na minha vida. Peraí, Deus pode até ter permitido, mas, minha gente, as coisas estão acontecendo de acordo com o que eu, você estamos decidindo. Por isso eu pedi para vocês assistirem o vídeo do culto, até deixei lá para vocês assistirem o vídeo do culto do começo do mês. Todo começo de mês Deus dá uma palavra profética para a igreja. E Deus disse, esse mês será um mês de decisões. Então veja só, Deus está dizendo assim para você, eu, vamos ter que tomar decisões, Deus por nós e em nós. Mas aí é que tá, você vai decidir andar paralelo ou no Senhor. Aí é que tá. Os cristãos estão fracassando porque eles são agente, mas jogam a responsabilidade em Deus. E Deus está dizendo, não, você tem que ter responsabilidade. Você tem que orar, jejuar, meditar, clamar, ter bom testemunho, ser uma pessoa real, uma pessoa fiel, uma pessoa digna. Uma pessoa de Deus. Se você for um agente de Deus na sua história, saiba que Deus estará na sua história. Então, não é assim. Deus é o agente principal da minha história? Não. Eu sou. E eu decidi, como agente, como personagem principal da minha história, viver o plano de Deus. É por isso que o plano de Deus é revelado através da nossa boca, através dos nossos olhos, através das nossas ações, através do que nós cremos, do que nós somos, do que nós pensamos. Então assuma o seu papel e diga, peraí, é o que eu estou falando que está determinando determinadas coisas na minha vida. E é por eu não estar cheio da presença de Deus que as coisas não estão indo como deveriam. É porque as coisas que eu vejo, o que Deus vê tá lá, minha gente, ele tá vendo tudo, ele quer te contar? Quer. Mas se a gente não abre espaço para a presença de Deus, ele quer falar na tua boca. Mas será que ele tem falado? Ou a gente fica assim, não, Deus é que sabe. Deus sabe de tudo. O problema é que nós não sabemos. Nós não oramos, nós não buscamos, nós não como deveríamos. Senão a nossa vida estaria muito diferente. E nós precisamos entender isso nessa nossa realidade. Deus está nos dando um banho de realidade. Um banho, minha gente, um banho, uma cachoeira de realidade. Dizendo para nós o seguinte, se você acha que eu sou o agente da sua história, se você não ora, se você não medita, se você não jejua, se você não busca, se você não está cheio,
você não tem nada de mim. E eu não sou agente nenhum na tua vida, eu não faço parte da tua vida. Nós precisamos disso, gente. Deus refletido, revelado em nós. Vocês entenderam agora por que eu falei, fala eu, para a gente entender. Porque senão a gente fica espiritualizando coisas que não devem ser espiritualizadas e a gente vai pro inferno por conta disso. Porque a gente joga na mão de Jesus coisa que não é para estar na mão de Jesus. As nossas decisões devem ser inspiradas em Deus, mas quem está decidindo somos nós. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para decidir. Agora, quem não vai na igreja? Agora tá todo mundo morrendo de saudade na igreja, né, gente? Vamos falar a verdade. Quando você puder à igreja, você vai faltar de culto? Eu acho que não. Ó, quem não vai à igreja? Quem não ora? Quem não medita? Quem não jejua? Quem não ora em línguas? Quem não tem o Espírito Santo? Quem não se envolve com as coisas do Senhor? Como é que a verdade de Deus vai estar na vida dessa pessoa? Vai estar nada. Essa pessoa está se enganando. Está se enganando. É uma pessoa enganada. É uma pessoa que acha que tem Deus e não tem. Por isso que na hora do vamos ver, ela tem que contar com o recurso financeiro dela. Ela tem que contar com os amigos dela. Ela tem que contar com a bondade das pessoas. Porque com Deus ela não consegue contar. Por quê? Porque ela nunca contou. Deus está disponível? Tá. Mas ele não é o agente. Ele foi o agente da história dele. Quando ele mesmo decidiu que morreria por nós, ele foi o agente dessa história. Ele nos mostrou que quando nós assumimos um papel e dizemos assim, vai acontecer na minha vida o plano de Deus, tudo coopera. Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus pegou e falou, qual que é a minha história? Eu vou morrer, vou ressuscitar. Eu vou virar humano. É isso? É. Eu sou agente da minha história. Eu vou fazer isso acontecer. E vou fazer pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser o meu guia, a minha força. E ele fez, e ele venceu. E Deus estava com ele. A palavra de Deus fala, e Deus era com ele por onde ele andava. E isso é incrível, porque Jesus escolheu viver o propósito de Deus na sua história. A maior coisa que o diabo tentou na vida de Jesus foi que ele abrisse mão do propósito. Ali na tentação, Jesus Cristo foi levado a ser tentado abrir mão do propósito de Deus, se tornar o agente da história sem o Espírito Santo. E Jesus, tão grandioso, um exemplo para nós, ele não se deixou ser levado pelas suas vontades nem pelas suas necessidades. Ele supriu tudo o que ele precisava olhando para Jesus Cristo, para o nosso Pai. Desculpa, Jesus olhou para Jesus não, né? Jesus olhou para o Pai. Nem só de pão vive o homem. Ninguém vai dobrar a você, Satanás. Só a Deus eu dobrarei o meu joelho, a minha vida e prestarei culto. Nós precisamos entender uma coisa. No nosso coração, nós somos responsáveis tanto pelo que Deus tem feito na nossa vida. Por quê? Porque Ele tem liberado desde a cruz do Calvário todas as bênçãos para nós. E é porque nós estamos abertos que elas estão chegando até nós. É porque nós temos nos humilhado debaixo da mão do Senhor que elas têm chegado até nós. Mas nós também somos responsáveis pelo que não tem chegado, pela falta de abertura, pela falta de entrega na nossa vida diante do trono de Deus. E nós precisamos mudar isso. Isso precisa ser alterado. Nós, inspirados em Jesus, precisamos pensar diferente, falar diferente, sermos diferentes, esperarmos coisas diferentes. Alinhe a sua visão para o milagre de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, primeiro lugar de importância na sua vida. O pessoal está falando amém, é verdade. É isso mesmo, minha gente. Nesse culto de quarta-feira online, o Senhor está liberando para nós uma palavra. Se você se abrir e tomar responsabilidade do que para você é responsabilidade sua e minha,
e nos enchermos de Deus, não haverão impossíveis de Deus para nós. Tem gente aqui falando que a internet tá ruim, vai ficar salvo, tá, gente? Pastora, um dos cultos a senhora também disse que a nossa personalidade diz muito o que vai chegar até nós ou não. Também. A personalidade no sentido de maneira de agir. A maneira como nós agimos, os óculos que nós usamos, a maneira como nós olhamos as situações, elas vão interferir muito, porque é o tamanho da nossa fé. Deus sempre vai de acordo com o que eu creio que Ele faz, com o que eu espero que Ele faça. Então, nessa noite de quarta-feira, eu estou aqui lançando um desafio de Deus para você. Ao invés de você se ver como uma vítima da pandemia, uma vítima das coisas, uma vítima do próprio Deus, saiba que o agente da sua história é você. E a caneta está na tua mão. Só que há uma história que Deus escreveu para cada um de nós. E se nós formos sensíveis ao ouvir da voz de Deus, se a gente der ouvidos às palavras do Senhor, Ele vai nos mostrar o que escrever, o que falar, o que fazer, como decidir, como sermos. E a nossa história já não vai ser nossa. A nossa história vai ser o reflexo do que um dia Ele sonhou para nós. É isso que Deus quer, que nós tenhamos consciência, ao invés de ficarmos empurrando toda a responsabilidade para Ele, do que Ele tem que fazer. Hoje nós olhamos para o Pai e dizemos: ó Pai, o que eu preciso fazer? O que eu preciso estabelecer? Há uma parte em tudo isso que está na minha mão e eu preciso tomar a decisão certa. Eu preciso ter a ação certa, eu preciso ter o caráter certo, o pensamento certo, a visão certa, um espírito cheio do teu espírito. Chega de me prender às coisas embebedadas das pessoas. Porque antes de tudo isso acontecer, talvez você era levado pelos pensamentos das pessoas, pelos sentimentos do teu coração, pelos teus próprios pensamentos. Uma dorzinha aqui ou ali, você já não estava mais na presença do Senhor. Não dava para contar com você para nada, muitas vezes, eu não sei, mas você sabe. Quantas vezes você inventou até desculpa para não participar de uma coisa ou outra na casa do Senhor? Quantas vezes Deus desejou contar com você e não pôde? Hoje Deus está querendo dizer para você assim: você é o reflexo da sua história. E eu gostaria que você fosse o reflexo da minha história. Reconheça quem você foi e vamos nos tornar uma outra pessoa. Que Deus, no final de tudo isso, e até no meio de tudo isso, mas eu estou dizendo agora no final, possa nos levar a voltar a viver uma vida normal. Mas que quando nós estivermos vivendo essa vida normal, ela já não seja mais nadinha igual do que era antes. Seja tudo diferente. Que haja árvores do Senhor de cá e árvores do Senhor de lá. E tudo que cair na realidade da nossa vida, que venha viver por causa de Deus, né? Tem o pessoal colocando aqui assim: eu quero ter a ação certa. Comece a orar e jejuar por isso. Desejar o abençoador e não apenas as bênçãos. Permitir que ele seja o abençoador, né? Porque às vezes nós não permitimos que ele seja o nosso abençoador. Eu estou escutando a pregação, amém. A agenda diária que ele tem para cada um de nós, como o bispo sempre dizia, temos que buscar. Vocês acham que é só para pastor? Não é não. Você tem que saber qual é o seu propósito que Deus estabeleceu para a sua vida aqui na Terra. Em qualquer momento, dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho, está na hora de você ser responsável pela sua história aqui na Terra, diante do trono de Deus. Cada puxão de orelha fala mesmo, meu Deus. É isso mesmo, minha gente. Jesus não está bem, talvez puxando sim, né, a nossa orelha, mas está nos amando, dizendo: olha, olhe para cá, a direção está para lá. Amém, irmãos? Eu gostaria de deixar aqui um momento para vocês falarem, para vocês perguntarem, se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, porque o Senhor é essa palavra que Ele tem para nós nessa noite. Eu fiz uma recapitulação do dia de ontem, porque ficou muito cortado,
E deu certo esse horário para nós, não caiu nenhuma vez a internet aqui, então deu certo, tá menos tumultuado esse horário, então amanhã nós também estaremos aqui esse horário. E também trouxe a ministração que Deus havia colocado no meu coração para essa noite. O agente da nossa história somos nós, mas a nossa história precisa ser contada por Deus, tá? Então guarda isso, se você quiser vencer, você é o agente. Quem está contando a história precisa ser Deus. Amém? Eu acredito que os irmãos não tenham nenhuma pergunta, porque tá todo mundo só agradecendo a Deus, e isso é maravilhoso. Então eu vou fazer mais uma oração junto aos irmãos nessa noite. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento na tua presença. Pedimos ao Senhor que essa palavra profética que o Senhor deu lá no final do ano se cumpra na nossa vida o quanto antes. Que a gente venha voltar, mas quando nós viermos a voltar, parece que aonde nós começamos tudo isso, que sejamos pessoas diferentes, vivendo uma realidade diferente, com um propósito diferente. É isso que nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Que os teus propósitos sejam estabelecidos e incutidos dentro de cada um de nós. Senhor, nós nos abrimos e nos tornamos responsáveis pela nossa ação na terra. Não transferimos mais ao Senhor ações que são nossas, como decisão, olhares, palavras, pensamentos, sentimentos, condutas, comportamentos, testemunhos, tudo depende de nós. O que nós queremos é que o Senhor escreva a nossa história. Nós queremos ser totalmente cheios e inspirados pelo Teu Santo Espírito a um ponto de vivermos a história que o Senhor desenhou para cada um de nós. Porque mesmo agentes da nossa história, sabemos que não sabemos escrever nada. Mas o Senhor já escreveu tudo para nós e nós nos humilhamos debaixo da Tua mão, debaixo da Tua soberania, debaixo do Teu amor e pedimos ao Senhor, nos ensine, nos direcione, nos capacite, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor dê uma noite abençoada para todos, liberando, Senhor Deus, alegria, cura, milagres. Amanhã nós começamos a chamar o Teu amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu desejo uma ótima noite para os irmãos. Que Deus abençoe muito a sua casa, muito a sua família e que você possa ser uma bênção. No momento em que você estiver orando, que Deus tome posse de vitórias sobre você, que Ele libere todas essas vitórias sobre você e comece a sonhar com o dia que você vai estar de novo com os irmãos na igreja, quando você estiver no seu trabalho. Comece a sonhar a nova pessoa que Deus vai escrever na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, ó. Um beijo. E amanhã de manhã eu vou estar gravando algumas lives, né, alguns stories, estejam acompanhando. E amanhã, 6:30 da tarde, nós estaremos aqui juntos para mais uma mensagem, uma live, uma conversa do Senhor para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.